seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast semanal Eu, Você e Elas. Estamos na temporada de Judite e vamos para o episódio que se chama O Golpe Final, quando a hora de agir chega. E aí, tá preparado, tá preparada? E você, tem alguma coisa que você, na sua vida, precisa dar o golpe final, que já chegou a hora e você está com medo, sabendo que tem que tomar uma decisão final e ainda não tomou? Então acompanha comigo esse episódio que vai ser incrível e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Mas antes, deixa eu te pedir, se você não é inscrito no meu canal, eu me chamo Soraya Ferreira, estou aqui toda semana falando sobre as mulheres da Bíblia e daqui a pouco tem mais novidade. Aguenta mais um pouquinho que eu estou preparando conteúdos incríveis para vocês se abastecerem ainda mais de testemunho real, vivo, não só das mulheres da Bíblia, mas também de homens da Bíblia e da minha própria história. Então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, manda para as pessoas, para o YouTube entender que é um material relevante e precisa ser entregue para mais pessoas. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu livro Eu, Você e Elas, As Improváveis. Uma história de fé, de superação, a minha autobiografia que eu correlaciono com as mulheres da Bíblia. É uma história que pode mudar a sua história, se você ler juntinho com o Espírito Santo te guiando. Então, vamos antes orar por esse episódio e daqui a pouquinho a gente começa. Na Bíblia você pega em Judite capítulo 13. Se você não tem a Bíblia católica, ele não vai estar na sua Bíblia evangélica. Então você vai no Google e busca lá o livro de Judite. Você vai ver que é um livro incrível. Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, te bendizer por toda semana estar aqui, pregando a tua palavra, sendo instrumento de tua salvação para os meus irmãos e minhas irmãs. Quero te pedir que cada pessoa que escute esse episódio seja edificado, edificada, que o coração de cada pessoa e o meu também seja como uma terra fértil para receber a tua palavra, que seja como uma semente e dê muitos frutos e que possamos levar essa palavra para muitos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Judite capítulo 13. Vamos dos versículos 1 ao 10. É um pouquinho longo, tem um pouquinho de paciência, mas é muito importante a gente ter toda essa meditação para que a gente possa ter um episódio completo sobre como Judite ganhou desse inimigo dela. Então vamos lá? Quando ficou tarde, seus oficiais apressaram-se em partir. Bagoas fechou a tenda por fora, depois de ter afastado da presença de seu senhor os que ali estavam. Foram dormir, pois estavam todos cansados por causa do excesso de bebida. Judite, porém, foi deixada sozinha na tenda com Holofernes, que estava caído em seu leito, afogado em vinho. Judite disse então à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto e aguardasse sua saída como fazia todo dia, pois dissera que iria sair para a sua oração e também conversara com Bagoas nesse sentido. Saíram todos da presença de Holofernes, do menor ao maior, e ninguém foi deixado no quarto. Judite, de pé junto ao leito dele, disse em seu coração: Senhor, Deus de toda a força, nesse momento volta o teu olhar para a obra de minhas mãos, em favor da exaltação de Jerusalém. Agora é o tempo de retomares tua herança e de realizares o meu plano, para ferires os inimigos que se levantaram contra nós. Avançando então para Balaastro, do leito, que estava próximo à cabeça de Holofernes, tirou seu alfange. Em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeleira de sua cabeça e disse: Faz-me forte neste dia, Senhor, Deus de Israel. Golpeou por 2 vezes o seu pescoço com toda a força e separou a sua cabeça. Rolou o seu corpo do leito e tirou o mosqueteiro das colunas. Pouco depois saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alforje de alimento. As duas saíram juntas, como de costume, para a oração. Atravessando o acampamento, rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às suas portas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podemos perceber como Judite foi uma mulher corajosa, uma mulher estrategista. Ela pensou em todos os detalhes, falou com sua serva. Perceba que existia um caminho até aqui. Judite já vinha desde antes se preparando, mostrando a Holofernes e aos servos dele que sempre tinha um momento dela orar. Então ela já tinha essa permissão. Então ela já tinha ganho a confiança dos inimigos, deixaram
ela sozinha no quarto com Holofernes. Holofernes já estava bêbado, né? Porque ele tinha se embriagado com vinho. Então, Judite fez com que acontecesse todo um cenário que favorecesse a ela agir. Agir porque chegou a hora dela agir. Então, temos que entender, enquanto cristãos, que nós temos que ter sabedoria e discernimento vinda do Espírito Santo para que possamos ganhar as nossas guerras. Às vezes nós vamos guerrear com alguém de fora, às vezes nós vamos guerrear conosco mesmo. E essa, tenha certeza, que é a maior guerra que qualquer pessoa pode travar. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, por isso que muitas vezes o cristão ele se utiliza do jejum, da oração, do silêncio, para ganhar as suas guerras internas, para dizer que quem manda não é o corpo, e sim o espírito. Então, só que Judite, nesse momento, ela estava guerreando com alguém de fora, alguém externo, né? Tinha Holofernes e todo o seu exército que estava pronto para matar o povo de Betúlia. E Deus escolheu Judite, uma mulher, uma improvável, uma viúva rica, mas fiel ao Senhor. E ela, com certeza, ela tinha medo. Então, coragem não é não ter medo. Coragem é ir mesmo com medo, confiando naquele que manda você ir. Então, Judite tinha uma palavra, Judite orava e ela sabia o que o Senhor esperava dela. Então, ela disse, Senhor Deus de toda força, nesse momento, volta o teu olhar para mim. E veja que ela diz assim, em favor da exaltação de Jerusalém, para realizares o meu plano. Então, o meu plano foi o quê? Com a inteligência dela, com a sabedoria que ela recebeu do Espírito Santo. Ela arquitetou esse plano. E nós temos que ser mulheres e homens de oração, mas que têm planos. Se você quer, por exemplo, eu agora vou empreender, você precisa ter um plano. Eu vou me livrar do vício, da bebida, da droga, da pornografia. Eu vou me libertar disso. Você tem que ter um plano. Você tem que saber como agir para que no momento certo, onde você vai ter que agir, eu vou abrir mão disso, agora é o momento realmente de eu abrir mão disso, daquilo, de relacionamentos, de pessoas. Muitas vezes as coisas não se fazem num estalar de dedos. Às vezes a gente pensa que um caminho que a gente tem que fazer para ganhar algo, para receber um milagre, para passar num concurso público, para ter aquela vaga de emprego que você tanto sonha, para se casar, para construir sua família. Às vezes a gente pensa, não, agora eu estou com Deus, eu sou cristão, eu oro, eu jejum, então tá tudo certo. E a gente pensa que não vai ter inimigos que vão aparecer para lutar contra nós, porque já ouviu aquele ditado, né? Para nos ajudar pouca gente, mas para atrapalhar parece assim, ó. E principalmente se você está servindo ao reino dos céus. Se você é um homem íntegro, uma mulher íntegra, se você está servindo a sua família, você está servindo ao reino dos céus. Porque uma família curada, uma família feliz, ela é assim uma arma contra o inimigo. Então tudo isso você vai encontrar inimigos no seu caminho. E você precisa estar bem, você precisa estar forte, você precisa ter o seu plano, como Judite tinha o plano dela. Então, quem diria que Judite, uma mulher viúva, rica, estaria com a cabeça de Holofernes, entregando ao povo de Betúlia e ganhando aquela guerra. Veja que ela fez todo um movimento de como deixar o corpo de Holofernes, pediu ajuda à sua serva, primeiro deixou a serva lá fora, né? E depois pediu ajuda à serva e saiu com a cabeça de Holofernes de um modo como se fosse alguma comida, né? E as pessoas, os soldados de Holofernes não desconfiaram. E ela chegou, aí diz assim, ó, atravessando o acampamento, rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às suas portas. Então, Judite e sua serva, duas mulheres. Então, perceba também, veja o que o Espírito Santo me diz agora no coração. Às vezes, nós precisamos de alguém do nosso lado para cumprir os propósitos de Deus. Às vezes, nós precisamos de alguém para nos ajudar no nosso plano, para que esse plano se cumpra. Judite precisou de uma mulher. E você, tem sido essa serva de Judite para alguém, para alguma mulher? Fica essa meditação. Primeiro, se você está se sentindo pronto para agir. Porque não adianta só ficar no plano, eu vou anotar tudo, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar e não agir. Tem um momento que você vai ter que agir. E não adianta, com medo mesmo, dizer, Senhor, olhar para o céu e dizer, Senhor, venha cá, me ajude, olhe para a sua serva, olhe para o seu servo, porque agora eu vou agir. Então imagina o medo que essa mulher estava de pegar aquela arma, de torar a cabeça de Holofernes, mas ela fez, porque ela sabia
Quem foi que mandou? O Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, ela encontrou alguém para estar do seu lado para fazer cumprir esse plano. E nós temos esse alguém? Se você não tem, peça a Deus. Eu tenho passado muito por isso. Eu tenho pedido ao Senhor que Ele mande pessoas para me ajudar no meu propósito. E Ele tem mandado. Ele tem sido bondoso, misericordioso e tem mandado mais do que eu posso imaginar. E também pedir ao Senhor para que nós possamos ser como essa serva, que possamos estar sempre atentos, atentas às necessidades dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos familiares, para ver se no momento que eles forem cumprir algum plano que venha da parte do Senhor, se nós podemos ser essa ajuda, né? Esse apoio para que os planos do Senhor se cumpram na minha vida e na tua vida. Então fica essa meditação, Deus te abençoe. Eu te peço, deixa teu like, se essa palavra edificou o seu coração, manda para outras pessoas, compartilha, manda aí pelos grupos de WhatsApp, para que o YouTube entenda que é um material relevante e precisa chegar a muita gente. Eu tenho certeza que essa palavra pode mudar a vida de muita gente e pode fazer se cumprir os planos do Senhor na tua vida e na de outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser.